Página 18, nós vamos começar aqui falando desse tópicozinho 4, que fala de igualdade. Eu já falei disso um pouquinho no final da aula passada, tá? Fala de igualdades e equações, tá? Eu disse na aula passada um pouquinho sobre isso no final, tá? E sempre que tivermos uma equação igualada a outra, ou igualada a outro termo, se eu tenho a igualdade, aqui, ó, estou falando então de equações, tá? Essas igualdades recebem o nome de equações. Eu tenho o sinalzinho de igual aqui, então eu estou chamando isso de equações, tá? Será denominada equação toda sentença matemática possui um ou mais termos com parte literal. Parte literal, letrinhas, e que foi expressa por uma igualdade, tá? Então nós temos aqui igualdade, então nós temos equações, tá? E vamos trabalhar com incógnitas e variáveis aqui. Esses termos aqui da igualdade, ó, eles são antes e depois da igualdade, tá? Antes aqui, do lado esquerdo da igualdade, a gente chama de primeiro membro. Primeiro membro. E tudo que vem depois da igualdade, ou seja, no lado direito da igualdade, é o nosso segundo membro, tá? Então, se eu tenho igualdade, eu tenho equações, tá? Antes da igualdade, do lado esquerdo, primeiro membro, depois da igualdade, segundo membro. Equação de primeiro grau com uma incógnita. Toda equação do primeiro grau com uma incógnita pode ser escrita na forma. Essa forma que ele traz aqui, ó, isso é a mesma coisa que quando chega lá no final dessa equação aqui, ó, por exemplo, tenho x mais 7 igual a 10. O que tem letra fica do lado esquerdo, o que não tem fica do lado direito. Quando muda de lado, ó, aí para o lado certo. O 7 não tem letra, está do lado esquerdo, tem que ir para o lado direito. Ele muda de sinal. Estou vendo aqui, x igual a 3. Esse AXB aqui, ó, o A é o valor que viria aqui do ladinho do x quando aparece, porque eu posso ter tipo isso aqui, ó. Por exemplo, resolvi a equação de primeiro grau e cheguei nisso aqui lá no final. Ó, isso aqui é o A, isso aqui é o B, isso aqui, tá? Nada muda. Uma forma de representar porque ele não sabe como que vai chegar lá no final da sua equação. Tá? Então ele chama esse númerozinho que acompanha o x de A e o número que fica aqui depois de resolvida, depois da igualdade de B, tá? E ele fala que esse A aqui, ó, ele tem que ser diferente de zero. Esse valor que vem acompanhando o x tem que ser diferente de zero. Porque esse valor aqui, ó, vou resolver isso aqui. O 10 continua do lado direito onde está. Eu quero o valor só do x. 2, ele não passa para cá dividindo? Ele passa para cá dividindo o número que está aqui do lado direito. Se ele passa dividindo, não tem como dividir alguma coisa por zero, tá? Então, por isso, esse valor que está aqui tem que ser sempre diferente de zero. Se ele for igual a zero, aí eu não vou ter uma solução. Eu vou ter uma solução zero ou vou ter uma solução vazia, tá bom? Então, isso aqui é só uma representação que é a mesma coisa disso aqui, ó, tá? Quando chega lá, a gente até já resolveu alguns exemplos. Ele traz aí, ó, 5x igual a 10. Tá? Esse número que acompanha o meu x é esse A que ele traz na representação aí da equação. E o B é o númerozinho que tem aqui depois de resolvido do lado direito, tá? Esse A de zero, ele passa ele multiplicando o x. Eu quero encontrar apenas o valor do x, então o x tem que ficar sozinho. O que eu vou fazer com esse 5 que está multiplicando o x? Passa para o outro lado dividindo, tá? Por isso que ele tem que ser diferente de zero, não dá para dividir nada, alguma coisa por zero, tá bom? Se pessoas, aqui, ó, fosse isso aqui, 0y igual a 15, ó, aqui não pode ser zero, tá?
Aqui não representa uma equação de primeiro grau como uma incógnita, porque esse valor aqui, ó, é zero, e aqui não pode ser zero, tá? Não tem como eu encontrar o resultado, ou seja, a raiz da minha equação com isso aqui, ó, dividir alguma coisa por zero, tá? Então, esse númerozinho que vai acompanhar aqui a letra não pode ser zero. Ser isso aqui, ó, um expoente diferente, um expoente 2, no caso. Não é uma equação de primeiro grau, tá? De primeiro grau. Por que não? Porque na equação de primeiro grau, as letrinhas não vêm com expoente. Na verdade, existe um expoente, mas ele não aparece. O expoente é 1, ele não aparece, mas ele existe. Então, por isso, a equação de primeiro grau. Diferente de 1, nesse caso aqui, não representa uma equação de primeiro grau. O meu expoente é 2, então eu estou falando de uma equação de segundo grau, tá? Que a gente ainda não chegou lá, tá? Nós estamos aqui em equações de primeiro grau, então vai aparecer a letrinha sem expoente. Toda resposta que a gente encontra de uma equação, a gente chama ela de solução ou raiz. Tá? Por exemplo, aqui, vamos resolver um exemplo. 2x mais 4 a 10. A gente viu nas últimas aulas que, finalzinho de igualdade, tudo que tem letra tem que ficar do lado esquerdo. Então, eu tenho aqui ó, o 2x, está do lado esquerdo, eu vou só conservar ele aqui do lado esquerdo. Não tenho mais nada que tem letra, vamos passar aqui para o lado direito. Do lado direito vai ficar tudo aquilo que não tem a parte literal acompanhando, ou seja, as letrinhas. O 10 já está do lado certo, vou só repetir. O 4 está do lado esquerdo, e o lado certo dele é o direito. Eu vou trazer ele para o lado direito. Quando eu trago ele para o lado certo, ele vai mudar de lado da igualdade, ele tem que mudar o sinal. Ele é positivo aqui, vem negativo, tá? Aí eu vou resolver isso. Não tem nada para agrupar com 2x, só repete. Igual. Vou resolver essa conta aqui agora, ó. 10 menos 4 dá 6. Eu vou encontrar apenas o valor do x, tá? Então, x é igual. Esse 6 que foi resolvido aqui da equação aqui, da operação. E esse 2 aqui, ó, que está do lado do x, aqui ele vem multiplicando o x. Como eu quero deixar o x sozinho, eu tenho que passar ele para o outro lado. Quando eu passo para o outro lado, se ele está multiplicando, ele vem dividindo, tá? 6 dividido por 2 é 3, tá? Então, isso aqui é a solução da minha equação ou raiz, tá? É a mesma coisa, tá? Ou raiz, solução ou raiz da equação. Um número é raiz ou solução de uma equação quando, ao substituir a incógnita, torna a equação uma sentença verdadeira. O que é isso? Ó, ele disse que o 3 é a solução da equação, quando a gente resolveu por uma equação de primeiro grau. Conferir se isso é verdade, o que a gente tem que fazer? Aqui, ó, substituir o valor, por exemplo. O x vale 3. Entre o 2 e o x, existe sempre uma multiplicação. Então, o 2 que multiplica o x aqui, vai multiplicar o 3. Ó, 2 vezes 3 dá 6. Mais 4 igual a 10. 6 mais 4 é 10. 10 é igual a 10. Deu a igualdade. Do lado de cada é um valor. Do lado de cada é o mesmo valor, significa que é uma sentença verdadeira, tá? Realmente, a solução da minha equação é o 3. Quando você resolve aqui por equação de primeiro grau, você nem precisa fazer isso aqui para confirmar. Só que ele dá isso aqui para você, ó. Ele vai te dar uma equação 5x menos 4 igual a 11. Fala para você substituir os valores e dizer qual sentença é verdadeira ou falsa. Aí, nesse caso, ele vai te dar os valores. Aqui, vamos supor que o x é 0, o x é 1, o x é 2 e o x é 3. Nesse caso, ele não pediu para você resolver a equação de primeiro grau, igual a gente fez aqui, ó. O que ele fez? Ele te deu opções que podem ser a raiz dessa equação, ou seja, a solução. Para que uma dessas seja a solução, tem que dar uma igualdade verdadeira, ou seja,
tem que dar o mesmo valor de um lado igual ao mesmo valor do outro. O que a gente faz? Vamos pegar os valores que ele deu e ver qual que é a sentença verdadeira. Vai ser a resposta da minha solução, tá? Nesse caso, eu não vou resolver direto aqui para encontrar, porque ele me deu opções. Eu vou substituir para dizer se a sentença é verdadeira ou falsa. Tá? Ó, o primeiro diz que o x vale zero. Lembrando que aqui sempre existe uma multiplicação. Então, 5 que multiplicava o x, vai multiplicar o valor do x, que no caso agora é zero. Só vou substituir. No lugar do x, eu coloco zero. 4 igual a 11. 5 vezes zero é zero. 0 menos 4 igual a 11. Menos 4 é igual a 11, gente? Não. Isso aqui, ó, tá? Um valor é igual ao outro. Então, a resposta dessa equação pode ser o zero. Vamos ver agora se a resposta dessa equação pode ser 1. 5 e multiplico o x. No lugar do x, eu vou colocar o valor que ele me deu agora, que é 1. Menos 4 igual a 11. 5 vezes 1 é 5. Menos 4 igual a 11. Menos 4 é 1. 1 não é igual a 11, ó. 1 igual a 11? Não. Então, isso aqui é outra sentença falsa, tá? Não deu uma igualdade. Tá? Falsa. Então, significa que a raiz, ou seja, a solução dessa equação, não vai ser 1. Agora, vamos ver se dá o 2. 5, que multiplica o x. Agora, eu vou substituir pelo valor 2. Menos 4 igual a 11. 5 vezes 2 é 10. 10 menos 4 igual a 11. 10 menos 4 é 6. 6 não é igual a 11, não deu igualdade. 11, eles não são iguais. Então, a sentença é falsa. Ou seja, não pode ser a resposta dessa equação, vai ser o 2. Para confirmar se vai ser o 3. 5, que multiplica o x, que no caso agora eu vou substituir pelo valor dele, 4 igual a 11. 5 vezes 4 a 11. 15 menos 4 é 11. 11 igual a 11? Sim. 11 é igual a 11, ó. Deu o mesmo valor de um lado, o mesmo valor do outro. Então, isso aqui é uma sentença verdadeira, tá? Verdadeira. Ou seja, a resposta dessa equação aqui, x vai ser igual a 3, tá? Nesse caso, ele vai te dar valores, tá? Você pode substituir e dizer se uma sentença é verdadeira ou falsa, tá? Uma equação de primeiro grau com uma incógnita possui apenas uma solução. Gente, não tinha como. Essa equação aqui, ó, resposta x valendo 2 e outra resposta x valendo 3. Não tem como. É uma equação de primeiro grau. Ó, também não tem expoente, é como se fosse o expoente 1, que indica ser de primeiro grau. Então, se é de primeiro grau, vai ter apenas uma solução, apenas uma resposta. No caso aqui, foi o 3, tá? Apenas um valor vai fazer a sentença se tornar verdadeira. Ó, os valores que ele me deu para a gente substituir, apenas o 3 deu uma sentença verdadeira. Uma equação de primeiro grau é apenas uma resposta, tá? Essa resposta a gente chama de solução ou raiz. Quando ele não te der valores para substituir o x, você vai resolver por aquele método que a gente aprendeu já. O que tem letra de um lado, o que não tem do outro, quando muda de lado, muda o sinal. Agora, quando ele te der valores de x, possíveis valores, para você dizer se a sentença vai ser verdadeira ou falsa, você vai substituir cada vez um valor, tá? Se não deu igualdade entre os valores, significa que a sentença é falsa, ou seja, esse valor que você substituiu o x não pode ser o valor do x, porque deu uma sentença falsa, tá? Para que o x seja esse valor que você substituiu ele, aqui, ó, para você substituir e resolver, tem que dar uma sentença verdadeira, ou seja, o mesmo lado, tem que ter o mesmo valor de um lado quanto do outro, tá? E sempre vai ser uma única resposta. Ó, temos um exercício resolvido aí, vamos analisar. Lá na página 20, exercício resolvido. Está assim, ó. Verifique se o número 10 é raiz da equação.
Então, ele disse que, no caso, ele está usando x na continha, vamos colocar aqui. Ele quer saber se o x pode ser 10, tá? Ele deu a equação. Vou colocar a equação aqui, ó. 3x, lembra que aqui existe multiplicação, mesmo que não coloque, existe, tá? Vezes o 2, multiplica o x menos 5, fecha o parêntese, 3 que multiplica o x, menos 5, que está dividido por 2, igual a 2 que multiplica o x, 2x, mais 12. Ó, essa é uma equação. Por que que é uma equação? Eu tenho a igualdade. Eu tenho igualdade, eu tenho primeiro, tenho segundo membro. São uma incógnita, porque tem igualdade. O grau, porque o expoente não aparece aqui. Então, temos uma equação de primeiro grau. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos aqui. Quer saber se a resposta dessa equação ser o 10. Onde for o x aqui na minha equação, eu vou colocar o valor 10. Vamos lá. 10 está multiplicando o x. O x vale quanto? 10. Então, no lugar do x, eu coloco 10. Vamos só substituir primeiro, tá? Ó, no lugar do x, coloco 10. Onde for x, substituir pelo valor que ele me disse que ele é, no caso, onde for x, eu coloco 10, que foi o valor que ele me disse que vale o x. Ó, 2 que multiplica o x, então vai multiplicar o 10. Onde for x, eu coloco 10. Pronto. Substituir, vamos resolver. Para que esse x seja a resposta, o número que eu encontrar de cada igualdade tem que ser o de cá, tá? Então vamos resolver para ver se essa sentença vai ser verdadeira ou falsa. Resolvendo isso aqui, ó. Aqui eu já posso multiplicar, tá? 3 vezes 10 dá 30, menos 2. Aqui é uma multiplicação. Do resultado do parêntese. No parêntese eu tenho 10 menos 5. 5. 10. Olha esse numerador aqui da fração. Resolver primeiro a multiplicação e depois a subtração. 10 vezes 10 dá 30. Tá? 30 menos 5 dá 25. Então, 25 meios. Igual, lado de cá, aparece uma multiplicação, depois uma adição. Primeiro eu vou resolver a multiplicação. Tá? 2 vezes 10, 20, mais o 12. Nós temos multiplicação, subtração e adição. Primeiro a gente resolve a ordem das operações, a multiplicação aqui. 2 vezes 5 dá 10, mais 25 meios, igual, do lado de cá só tem uma adição, já vou resolver. 20 mais 12, 32. Ok. Isso é uma fração. Temos adição e subtração. Para resolver, eu vou transformar esses outros valores em fração, colocando o denominador 1. Nós temos subtração e adição de frações, denominadores diferentes. Eu tenho que fazer o MMC. Tá? MMC de 2 e 1, sempre que tem 1, MMC é o outro valor. No caso aqui, o 2. Agora, eu vou fazer o processo do MMC. Ó, divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 30, menos 2 dividido por 1, 2 vezes 10, dá 20. 2 dividido por 2 dá 1. 2 vezes 25, 25. E como não tem nada, já está resolvido, eu vou só copiar. Tá? Vou puxar para cá, vou continuar aqui. Vou ver aqui o numerador. Ó, eu tenho 60 menos 20, 40. 40 mais 25 vai dar 65, tá? 65 meios igual ao 32. Mesmo aqui, ó, se eu fizer 65 não dá para dividir por 2, vai dar um decimal, vai dar decimal. Que
dividir por 2 tem que ser um número par, tá? Então já não dá para dividir. Ou seja, 65 meios, vou colocar só a resposta para você conferir que não é igual, que daria 32,5 igual a 32. Deu igualdade? É o mesmo valor que eu tenho de cá, eu tenho de cá? Sim ou não? Não. Bom, então, o 10 pode ser a solução da minha equação? A resposta aqui, o x vai ser 10? Sim ou não? Não. Tá? Falsa. Ou seja, o meu x aqui, ó, não pode ser 10, tá? A resposta dessa equação não vai ser 10. Uma sentença falsa, tá? O 10 não é raiz ou solução dessa equação. Tivemos aqui uma sentença falsa. Para que a sentença fosse verdadeira, um valor de um lado da igualdade tem que ser ao outro valor da igualdade, ó. Tem que ser o mesmo valor. Não foi o que aconteceu aqui, tá? Então, sentença falsa, a resposta, a solução ou raiz dessa equação não pode ser o 10. Certo? E sempre que eu tenho igualdade, eu estou falando de equação. Se isso aqui, ó. Isso aqui, posso dizer que é equação. Cadê o sinal de igual? Tá? Não é equação, tá? Então, quando eu não tenho equação, essa letrinha B aí, ó, a gente chama essa B, essa letra de variável, tá? Variável. Ou seja, pode variar os valores, tá? Tio, o que é variável? A letrinha é o valor da letra pode variar, ou seja, não, talvez seja mais de um valor, tá? Ter mais de um valor, é uma variável, pode variar esse valor. Agora, quando eu tenho uma equação, quando eu tenho uma igualdade, eu tenho equação. Essa letrinha na equação ela é uma incógnita. O que significa dizer incógnita? Ou seja, é um valor que eu tenho que descobrir, é um valor só, não vai variar, tá? Não pode ser mais de um valor, tá? Aqui, ó, tem o sinal de igualdade aqui, eu estou falando de equação. Quando eu estou falando de equação, de primeiro grau, essa letrinha tem que ter apenas uma raiz, ou seja, apenas um valor, tá? Uma resposta só, uma raiz apenas, ou seja, essa letra é chamada de incógnita, é um valor que eu não sei, que eu tenho que descobrir, tá? Agora, nesse caso aqui, ó, essa letrinha é uma variável, ou seja, pode ter mais de um valor que dê certo aqui nesse aqui, entendeu? Um exemplo de variável, corrida de táxi. O preço que eu vou pagar pela corrida de táxi vai ser o quê? Ó, preço fixo, que é a bandeira assim, que seja R$ 5, mais R$ 2 por quilômetro rodado. X é o quilômetro, foi o primeiro exemplo que a gente fez quando a gente começou a estudar esse capítulo. Ó, o preço da corrida de táxi vai ser os R$ 5 mais 2 vezes. Vamos supor que eu ande 5 quilômetros. Então, o X é 5. Tá? Então, esse valor aqui, ó, do X, tá? Então, ele é uma variável. Tá? Variável. Variável. E pode ser mais de um valor. Agora, nesse caso aqui, ó, esse Bzinho é uma incógnita, vai ser um valor apenas o qual eu preciso descobrir qual é, tá? Variável pode ser mais de um valor. Olha o exemplo do táxi. De 5 Tia, quilômetros, 10 quilômetros. O X ia mudar de valor. tia. Foi? Então, por exemplo, no táxi aí, ele vai variar a quilometragem que correu, né? No caso, a quilometragem foi a letra, porque eu não sei. Então, é a variável que eu tenho, tá? Essa é a letrinha que eu tenho aqui. Chamei de variável porque esse valor, tá? Eu posso andar 5 quilômetros, vou pagar um valor. Se eu andar Ô, 10, tia, mas vou pagar outro valor. Porque a letrinha
x pode mudar de valor? Vai depender de quantos quilômetros eu andar. Nesse Aham. caso aqui, ó, na equação de primeiro grau, quando eu tenho igualdade, ó, gente, B vai ser um valor só. Ó, nesse caso aqui, o B é 6. É incógnita que eu não sei o valor no qual eu descobri que é 6. Aqui não, aqui eu vou substituir a minha variável de acordo com o que, no caso do exemplo, a quantidade de quilômetros que eu percorrer. Posso andar 5 quilômetros, posso andar 20. Então, esse x mudar de valor, é variável. Oi. Mas como que deu mais de um valor? No caso é o x, dependendo dos quilômetros. Olha aqui, nesse exemplo, eu vou pagar R$5 quando eu entro no táxi, mais R$2 por cada quilômetro rodado. Se eu andar 5 quilômetros, eu vou pagar, ó, reais. Mas o X aqui, que é a quantidade de quilômetros, pode variar. Nem sempre eu vou andar 5 quilômetros. No táxi andei só 2 quilômetros, ó. Andei só 2 quilômetros. Então, o meu X aqui, ó, era 2. O que mudou? Aqui era 5, aqui ele já era 2. Pode variar, tá? Aqui é uma variável. Não, aqui é uma incógnita. Aqui eu tenho que descobrir apenas um valor. E a minha letra pode mudar de valor, de variar. Nesse exemplo, de acordo com a quantidade de quilômetros que eu andei. Tá? Se eu andei 5 quilômetros, o X vai ser 5. Se eu andei 2 quilômetros, o X vai ser 2. Pode valor. Variável, pode ter mais de um valor. Agora, nesse caso aqui, ó, da equação de primeiro grau, eu vou ter uma incógnita. É um valor só, o qual eu vou resolver e descobrir qual é esse valor. É apenas uma raiz ou solução. Certo? Ok, nós falamos da parte de igualdade, primeiro, segundo membro. Falamos de sentença verdadeira ou falsa. E falamos da parte de incógnita e variável, que a gente já tinha falado lá no comecinho desse capítulo. Então, agora, vamos no tópico na página 21, ele traz assim, ó, fala em busca de equilíbrio, tá? Gente, quando eu quero equilíbrio, agora tem que ser equivalente, tá? Ou seja, no exemplo aí, ó, ele até traz uma balancinha que representa o equilíbrio, tá? De um lado e do outro, tá? Quando eu falei equilíbrio, então igualdade, tá? Observe a balança que tem equilíbrio. Qual a massa de cada cubo? Cada cubinho desse aí, ó, ele se chama X. Achar qual o valor desse X, tá? Observa. De um lado da balança, o primeiro exemplo, página 21. De um lado da balança, ele tem o valor 200, o pezinho que pesa 200, mais X, mais outro cubinho que pesa X, mais outro cubinho que pesa X, mais outro cubinho que pesa X. 1, 2, 3, 4, X. Um lado da balança. Para colocar o outro lado, você coloca igual. Agora, o outro lado da balança. Em equilíbrio, ou seja, está em igualdade. Tá? Tenho o outro lado da balança 200, mais o outro pezinho 100, mais um cubinho que vale X, mais outro cubinho que vale X. Resolver por equação de primeiro grau, para que eu possa saber qual o valor do X aqui, ó, o valor de cada cubinho. Vamos lá, alguém me ajuda. O que eu tenho que fazer aqui? Tem que colocar os números do lado direito. Aí os que tiver positivo vai virar negativo, lá do lado esquerdo, né? Finalzinho, E o que vai ficar aqui do lado esquerdo? as letras. Ó, aqui, ó. Isso aqui, ó, gente, é semelhante? Sim. Sim. Eu posso agrupar isso aqui? Pode. Eu tenho 1, 2, 3, 4 X. Aqui. Tem alguma coisa que tem X que vai ficar aqui do lado esquerdo?
Tem. Lá do outro lado. Isso, Pedro, barulho. O quê? Lá do outro lado. Aqui, ó. Semelhante, Sim, eu posso agrupar, não posso? X mais sim. X é a mesma coisa que 2x? É. Então, eu vou passar para cá, ó. Tá vendo que eles eram positivos? Mais 2x positivo. Você vem para o lado esquerdo, ele vai vir o quê? Agora fica negativo. Negativo. Sim. Mais alguma coisa que tem letra? Não. Então, vamos para o lado direito. Dessas que já tá aí. Aqui, ó, porque são semelhantes, tá? Mas vamos fazer por parte. Agora, E aí o 200 que tá lá do outro lado fica negativo e vai pra lá. isso vai mudar de lado, ele vem negativo. Isso aqui, ó, monômios, tá? Vamos resolver. Semelhante? Não. Uai, o semelhante eu olho a parte literal, gente. É o X. Ah, é. Tia, de onde que tirou 2x? Era X, ó. Então, um aqui do lado, ó. E é semelhante por causa do X. 4x, da onde tirou o 2x? Aqui, ó. X mais X, ó. Semelhante. Eu faço a operação com os coeficientes, 1 mais 1 é 2. E conservo a letrinha que é igual para os dois. Esse 2x, como ele tem que mudar de lado, ele vem para cá, negativo. Tá? E agora eu vou resolver aqui. É semelhante, gente, ó. O x aqui. Eu resolvo a operação com a parte de coeficiente, que são os números, e mantenho a parte semelhante. 4 menos 2 dá quanto? 2. 2 e o x eu conservo. 4x menos 2x é 2x. Ó, do lado de cá vai ficar quanto? 100. 100. Eu tenho, ó, um 200 positivo e um 200 negativo. Eu posso eliminar, porque isso dá zero. Faço agora. Agora ver quanto que é o X. X igual, e agora? 50, né? Porque é 100. Esse 2 que está multiplicando, ele passa para cá. e divide. 100 dividido por 2, 50. Ou seja, ó, cada cubinho aí que tá do lado de cá e do lado de cá da balança, cada xzinho, cada cubinho, vale 50, tá? Sim? Quando eu falo em equilíbrio, eu estou falando em igualdade. Então, nesse exemplo, ele pegou o prato de um lado da balança igual a tudo que estava do outro. E descobriu o valor de cada cubinho que deixou isso aqui ficar em equilíbrio, ficar em igualdade. Cada cubinho vale 50. Dúvidas? Até agora? Não. E não. Que eu saiba, não. Tá. Deixa eu ver aqui uma coisa, eu preciso falar disso aqui. Tá. Gente, eu disse na aula passada que eu não ia explicar por esse princípio aditivo que o livro traz, tá? Explicando do prático, porque não precisa, tá? Método prático, toda vez que você for resolver por isso aqui, vai dar certinho, não precisa confundir, tá? Na equação também é possível utilizar as operações de multiplicação e divisão por um mesmo número. Observe que elas dadas dos dois lados iguais. Tá. Então, essa parte aí, ó, que fala, onde falar, na página 22, por exemplo, fala de princípio aditivo e multiplicativo. A gente não utilizou, tá? Tudo que a gente for fazer, a gente vai fazer pelo método prático. Então, se aparecer algum exercício falando de princípio aditivo ou multiplicativo, você pode vir resolver por esse método prático aqui, tá? Já vai direto ao assunto. Então, vamos lá. Outro exemplozinho que a gente precisa aqui agora, ó. Quando eu tiver funções, eu tenho equação de primeiro grau, equação, porque eu tenho incógnito de primeiro grau, porque tem um expoente 1 ali que não aparece, ou seja, vai ter uma resposta só. E a equação porque tem igualdade, tá? Vocês acham que eu tenho que fazer aqui agora?
É fazer a divisão? Não, descobrir o valor de x. Tá, mas como? Eu não sei. Frações, pessoal, falta um minutinho só, eu vou mandar outro link lá, tá? Porque senão eu vou começar a fazer e vai cair, vai apagar tudo. Voltem, que eu vou fazer a chamada só no final. Pode sair? Pode.